Olá, gente, boa tarde. Estamos dando início a mais uma semana de aula. Espero continuar contando com a parceria e a dedicação de vocês. E hoje, na nossa aula de geografia, como vocês viram no início, vai ser revisão. E o conteúdo que iremos revisar hoje na nossa aula de geografia é Oriente e Ocidente, uma invenção europeia. O objetivo da nossa aula é revisar as principais características da formação das potências europeias. Então, fiquem atentos na videoaula a seguir. Então, o nosso tema é o Oriente e o Ocidente, uma invenção europeia. A Europa, continente ou península da Eurásia. Eu gosto muito de trabalhar esse conteúdo porque quando se fala em Eurásia, você vai observar que há uma diferença muito grande do ponto de vista histórico, né, e cultural entre a Europa e a Ásia. Agora, quando se vai falar de aspectos físicos, então aí a gente pensa, acaba entendendo que Europa e Ásia fazem parte de um mesmo continente. Daí o fato de alguns estudiosos falarem em Eurásia. Do ponto de vista físico, a Europa fica na porção oeste da grande massa continental da Eurásia, Europa e Ásia, numa grande península. Então observa que quando nós vamos falar do ponto de vista físico, nós nos referimos à Europa como uma península. Aí olha só, a Europa e a Ásia. Os Montes Urais, os mares Negros, Cáspio e a Cordilheira do Cáucaso são considerados os limites naturais entre Europa e Ásia. Historicamente, eles representam obstáculos físicos para a integração entre os povos do leste e do oeste da Eurásia. Sobre o aspecto histórico, político e social, entretanto, a Europa é considerada um continente em virtude dos fatores que a distinguem tanto do conjunto mundial como da Ásia. A Europa foi o centro de movimentos importantes, com deslocamentos em todo o mundo, como a democracia grega, o direito romano, o renascimento cultural e artístico, o capitalismo, a revolução industrial, que vai acontecer em 1750, a Revolução Francesa em 1789 e a implantação do socialismo. Então, olha só para comentar sobre esse primeiro momento aqui, o que nós podemos entender aqui? Que a Europa, do aspecto histórico, político e cultural, ela vai se diferenciar em muito da Ásia, porque na verdade ela vai ser um continente onde vai ser palco de vários acontecimentos, né, que marcaram a história da humanidade. Aqui cita a Revolução Industrial. Você vai observar que a Europa ela foi palco também da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Você vai observar que quando vai surgir o socialismo, ele vai surgir primeiro na Europa, e aí então você vai observar que ela vai ter característica muito peculiar e que vai diferenciar ela da Ásia. Então só vai ser considerado Eurásia quando nós vamos nos referir a questões físicas, do ponto de vista físico. Então vamos lá. Nós temos aqui a Eurásia físico, então tu vai observar a Europa e a Ásia, elas fazendo parte de um mesmo bloco aqui, entendeu? Então não vai haver essa diferenciação, então porque elas possuem semelhanças dos aspectos físicos, né? A questão de altitude, a questão da vegetação, então você vai observar que elas são consideradas aí Eurásia, como fazendo parte de um mesmo bloco. Então, olha só, vamos lá. E aqui a Europa físico, né? Aliás, política, Europa política de 2018. Então, você vai observar aqui todos os países que pertencem ao continente europeu, né? E aí, então, você vai observar aqui a Rússia como um país
que ela vai possuir terras na parte europeia e na parte asiática. Isso é interessante nós colocarmos. E aí então nós vamos ter aqui, na Europa ocorreu a formação dos primeiros blocos econômicos, mas nele também houve muitos conflitos internos ao longo da história para a formação de estados nacionais, além de ela ter sido campo de batalha de duas grandes guerras mundiais, a primeira entre 1914 a 1918 e a segunda entre 1939 e 1945, que causaram a morte de milhões de pessoas e alteraram não apenas as fronteiras entre seus estados, mas também resultaram na formação de novos, como pode ser visto nos mapas 3 e 4 na página seguinte. A partir da comparação dos mapas 2, 3 e 4, nota-se que as fronteiras de muitos países europeus se alteraram desde o início do século XX, sobretudo na porção central e leste do continente. Ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, por exemplo, o fim do Império Austro-Húngaro resultou na formação da Tchecoslováquia, Áustria-Hungria e Iugoslávia, Polônia. Atualmente, as áreas da antiga Tchecoslováquia correspondem à República Tcheca e à Eslováquia, dissolução ocorrida com base em um acordo estabelecido em 1993. Aqui, olha só, nós temos a Europa, a divisão política em 1914, período da Primeira Guerra Mundial. Então, você vai observar que, em função da Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer entre dois grupos, aí, ó, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, em 1882, e seus aliados, né? E a Tríplice Entente, em 1902, e seus aliados. Então, maio de 1915, a Itália entra na guerra, mas do lado da Tríplice Entente. Aí nós temos aqui, ó, os países neutros, né? Que ficaram aí sem saber de que lado ficavam, e países invadidos pelas forças da Alemanha e Áustria-Hungria, né? Áustria e Hungria. Então você tem aqui, né? Por exemplo, Espanha, né? Entra aí com os países neutros, né? A Islândia, a Suécia, a Noruega, entendeu? Então você vai observar aí, esse é o contexto da Primeira Guerra Mundial. Europa e a divisão política após a Primeira Guerra Mundial. Então você vai observar então que a partir da Primeira Guerra Mundial, em 1922, você vai ter aí o surgimento de vários outros países, né? Então, ó, novos países. Então você vai estar observando, ó, a Estônia, Letônia, Lituânia, né? E aí olha aqui, ó, Polônia, a Tchecoslováquia, né? E aí a Áustria, Hungria. Então você vai observar, então Irlanda, Islândia. Então vai surgir aí, olha só, vários outros, né? Outros países aqui, depois da Primeira Guerra Mundial. Olá, terminamos agora a nossa primeira aula do 9º ano e a gente se encontra na próxima aula. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e fiquem com Deus. Obrigada.